Algo muito sério saiu dos bastidores da Vila Belmiro, e pode transformar o destino do nosso Santos. Acredite, tem reunião secreta rolando dentro da Vila Belmiro, tem bilionário internacional de olho no clube, tem polêmica com jogador que não consegue entrar em campo. E ainda tem Neymar no meio de uma grande expectativa para o próximo jogo. É coisa grande acontecendo, e eu te garanto, se você ama o Santos mesmo você vai querer acompanhar até o final. Porque o que está em jogo aqui não é só mais uma partida ou uma contratação, é o futuro do Santos Futebol Clube. E a última notícia vai deixar você pulando de alegria, viu? Então se ata até o fim. E para começar, vamos direto para o ponto que deixou muito torcedor intrigado. Afinal, existe mesmo uma chance real do Santos virar SAF e ser comprado por um gigante europeu? Pois bem, as conversas aconteceram, mas não do jeito que muita gente imagina. De acordo com a apuração do jornalista Jorge Nicola, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, chegou sim a abrir diálogo com Todd Boehly, o dono do Chelsea. O mesmo empresário que investe pesado no futebol europeu, que controla não só os Blues como também o Strasbourg, da França. As primeiras reuniões aconteceram há cerca de 3 meses e chegaram até a Vila Belmiro. A pauta? O interesse do grupo Blue Co em assumir parte do Santos. Mas aqui vem o detalhe que mudou completamente a história. O interesse deles não era em comprar o Santos como clube principal. O que realmente chamou a atenção do grupo inglês foi a base santista. Exatamente isso. O celeiro de craques que revelou Pelé, Neymar, Rodrigo, Endrick e tantos outros talentos. Segundo Nicola, Boehly até se impressionou com o potencial, mas quando o assunto passou para a compra do clube, por um valor bilionário, a empolgação esfriou. A XP Investimentos avaliou recentemente o Santos em nada menos que 2,2 bilhões de reais. É um valor altíssimo, e pelo jeito não foi visto como um investimento atrativo pelo grupo do Chelsea. Hoje, o que temos é uma negociação que não avança. Nicola foi claro, o motivo do interesse do Chelsea foi assumir o controle da base do Santos. Hoje dá para dizer que a conversa esfriou. Posso assegurar que neste momento não tem uma negociação quente. Mesmo assim, os bastidores da Vila Belmiro estão pegando fogo. O Conselho Deliberativo do clube marcou uma reunião secreta justamente para discutir mudanças no estatuto. Hoje, o Santos só pode vender até 49% das ações em caso de SAF. Para tentar blindar qualquer vazamento, os conselheiros decidiram proibir celulares dentro do encontro. Ou seja, é um movimento sério, que mostra que sim, tem fumaça de algo grande acontecendo. E tem mais, de acordo com informações. Essa movimentação envolvendo Boehly pode não ter passado apenas de uma estratégia de Marcelo Teixeira para pressionar outros grupos interessados. Entre eles, um fundo do Catar, que aparece nos bastidores como possível candidato a assumir o Santos no futuro. Em meio a uma grave crise financeira, com vendas como a do jovem Luca Meirelles sendo necessárias apenas para fechar o caixa, a possibilidade de SAF pode significar a salvação do clube. Agora, enquanto a alta cúpula discute o futuro financeiro e político do Santos, dentro de campo os problemas também não param de aparecer. Um deles atende pelo nome de William Arão. Contratado com a expectativa de ser um volante experiente para dar equilíbrio ao meio de campo, o jogador praticamente não entrou em campo. E quando entrou não conseguiu mostrar serviço. Segundo informações de Lucas Musetti, jornalista que cobre o Peixão, Arão foi desfalque de novo e sequer deve estar disponível para o duelo contra o Atlético Mineiro. William Arão só ficou na academia hoje. Deve ficar fora novamente contra o Galo, disse o repórter. A reação da torcida foi imediata e muito dura. Nas redes sociais, vários santistas questionaram como é possível um jogador que chegou com status de titular absoluto sequer conseguir estar à disposição. Comentários como João Basso machucou depois do Arão e vai voltar primeiro, ou se não jogar contra o São Paulo pelo menos 45 minutos, é rescisão. Não tem por que ficar, tomaram conta das postagens. O clima em relação a Arão é de completa insatisfação, e já há quem defenda a saída do jogador sem mais demora. E enquanto isso, o Santos se prepara para um dos jogos mais importantes da temporada. O próximo compromisso é contra o Atlético Mineiro fora de casa, pela 23ª rodada do Brasileirão Betano. O Peixe aparece em 16º lugar com 22 pontos, e vive uma luta direta para escapar da zona de rebaixamento. O detalhe é que o time de Vojvoda tem os mesmos 22 pontos do Vitória, mas se salva pelo saldo de gols. Uma vitória contra o Galo pode até fazer o Santos ultrapassar o rival mineiro e respirar um pouco na tabela. E nesse jogo todas as atenções estão voltadas para ele, Neymar.
O craque, que já criticou diversas vezes os gramados sintéticos no futebol brasileiro, era dúvida justamente por causa disso. Jogar no Allianz Parque, para mim, é praticamente impossível. Jogar em Society é uma das coisas que me incomoda como jogador, independente das minhas lesões, disse Neymar recentemente. Apesar dessas declarações, a realidade é que o camisa 10 vem treinando normalmente durante a data FIFA. Vojvoda utilizou esse tempo para testar formações e até ensaiar um esquema com 3 zagueiros, e Neymar participou das atividades como titular em todos os momentos. Ou seja, mesmo que a Arena MRV também conte com gramado sintético, a tendência é que o craque esteja em campo para ajudar o Santos no confronto direto contra o Atlético. Do outro lado, o Galo também vive um momento turbulento. O time mineiro estreia a Era Sampaoli, em plena Arena MRV, e depende do que acontecer no clássico contra o Cruzeiro para definir o moral do grupo. Os torcedores do Atlético estão na expectativa de uma virada de chave, mas a pressão é enorme. Quando olhamos para o retrospecto histórico, Santos e Atlético Mineiro já se enfrentaram 81 vezes. São 33 vitórias do Galo, 28 do Peixe e 20 empates. É um confronto equilibrado, mas que ganha contornos ainda mais tensos neste momento de Brasileirão. Afinal, estamos falando de 2 times que lutam diretamente para não afundar ainda mais na parte de baixo da tabela. Ou seja, torcedor, o Santos vive hoje um cenário que mistura política, finanças, drama físico de jogadores e a pressão gigantesca dentro de campo. E é justamente nesse caldeirão que Neymar, Vojvoda e toda a equipe vão ter que encontrar forças para reagir. E agora eu quero ouvir de você. O que você pensa sobre toda essa movimentação? Você acredita que a SAF pode ser a salvação do Santos, mesmo que com investidores estrangeiros controlando boa parte do clube? E quanto ao time dentro de campo, acha que Neymar vai conseguir fazer a diferença e liderar essa reação no Brasileirão? E William Arão, na sua visão, merece mais paciência ou já deveria ter o contrato rescindido? Deixe a sua opinião aí nos comentários porque a sua voz é fundamental nessa discussão. E se você pensa que as notícias sobre o Santos param por aqui, está muito enganado, torcedor. Porque enquanto o Peixe vive essa turbulência dentro e fora de campo, um jogador que pertence ao clube está brilhando longe da Vila Belmiro e chamando a atenção do mundo inteiro. Estou falando de Miguelito, jovem meia-atacante boliviano, que neste fim de semana escreveu uma das páginas mais bonitas da história do futebol do seu país, e, por tabela, colocou o nome do Santos nos holofotes internacionais. Emprestado ao América Mineiro, o garoto de apenas 22 anos foi o grande herói da Bolívia na vitória por 1-0 contra a seleção brasileira, em El Alto, a mais de 4.000 metros de altitude. Foi dele o gol de pênalti que não só derrubou o Brasil, mas também garantiu a classificação dos bolivianos para a repescagem da Copa do Mundo de 2026. Para quem não acompanhou, a Bolívia brigava ponto a ponto com a Venezuela pela 7ª vaga, e como os venezuelanos perderam para a Colômbia. A vitória sobre os brasileiros deu aos bolivianos o passaporte para sonhar com o Mundial. E olha só esse detalhe, Miguelito se tornou o primeiro jogador da Série B a marcar um gol contra a seleção brasileira. Isso mesmo. Ele, que hoje defende o América Mineiro, mas ainda tem contrato com o Santos, fez história de um jeito que nenhum atleta da divisão de acesso havia feito antes. O perfil DataFoot, especialista em estatísticas, confirmou essa marca inédita. É ou não é algo gigante? E não para por aí. Nas eliminatórias, Miguelito já vinha se destacando. Foram 7 gols no torneio, terminando como vice-artilheiro geral, atrás apenas de Lionel Messi, que fechou a competição com 8. Ou seja, não é exagero dizer que esse menino está carregando a Bolívia nas costas. Nas redes sociais, foi ovacionado por torcedores bolivianos e até por santistas, que não entenderam até hoje porque o clube não deu uma sequência real para ele vestir a camisa alvinegra. Teve quem lembrasse, Miguelito perdeu a mãe e foi visto como dispensável, mas escreveu uma das páginas mais bonitas da história do seu país. Outro comentário repercutiu forte. É inacreditável um jogador como Miguelito, ativo revelado pelo Santos, não ter sido aproveitado devidamente. Enquanto isso, vimos improvisações no elenco. Dá para sentir a frustração de quem enxerga o talento florescendo fora da Vila Belmiro. E realmente, se olharmos para os números, fica difícil entender. No América Mineiro, mesmo com o time em dificuldades na Série B, ele já soma 18 jogos, 4 gols e 4 assistências só nesta temporada. Um desempenho consistente para alguém que no Santos quase não teve oportunidades. O empréstimo vai até o fim de 2025, mas o contrato dele com o Peixe está firmado até junho de 2027.
E aí entra outro ponto, o futuro. Miguelito, com esse desempenho pela seleção boliviana, está chamando a atenção de clubes da Europa. Besiktas da Turquia e Paris FC da França já monitoravam a situação do jogador no começo do ano. Agora, depois de brilhar contra a seleção brasileira e ganhar destaque em toda a América do Sul, a tendência é que propostas cheguem à mesa de Marcelo Teixeira muito em breve. O próprio jogador já declarou que tem o sonho de atuar no futebol europeu. Do lado do Santos, a ideia é clara: aproveitar a valorização para vender bem. Afinal, estamos falando de um clube que vive pressão financeira e vê em ativos como Miguelito a chance de aliviar o caixa. E convenhamos, um jogador jovem, de seleção, vice-artilheiro das eliminatórias e herói contra o Brasil tem tudo para render um bom dinheiro. Torcedor, é impossível não se perguntar: será que o Santos errou em emprestar Miguelito e não dar a ele mais espaço no elenco? Ou o melhor caminho mesmo é aproveitar esse momento de alta e realizar uma venda que pode trazer milhões aos cofres da Vila Belmiro? Esse é o dilema que se coloca agora para o clube. O fato é que, gostando ou não, Miguelito colocou o nome do Santos em evidência no cenário internacional, mesmo estando emprestado. E mais do que isso, reacendeu uma discussão antiga dentro do Peixão sobre como o clube lida com seus talentos e se está ou não sabendo valorizar de verdade os jovens que saem da base ou chegam. Como apostas? Agora eu passo a bola para você, torcedor. O que você faria se estivesse no lugar da diretoria? Dava mais chances para Miguelito e trazia o garoto de volta para ele ser peça importante no Brasileirão e quem sabe brilhar com Neymar e companhia? Ou você acredita que o caminho é mesmo negociar o jogador, fazer caixa e reforçar o elenco com nomes mais experientes? Deixa sua opinião aí nos comentários, porque essa história ainda vai dar muito pano para manga.